É direito de todo trabalhador fazer greve, mas não deve afetar o dia a dia das pessoas. Em geral, a população é a favor dos movimentos quando o motivo é justo, desde que não cause prejuízo. Greve, direito legítimo do trabalhador, prejuízo à população ou as duas coisas? Legítimo se você está indo atrás de uma causa justa, né? Mas assim, acho que deveria ser mais bem organizado, para poder não prejudicar a população. Uma greve que já tomou proporção nacional é a do ensino superior. Os professores de 45 universidades e 4 institutos técnico-federais em 23 estados pedem melhores salários e condições de trabalho. Já a greve dos servidores atinge 62 instituições de ensino, com exceção da Universidade de Roraima. Algumas pessoas procuram a justiça para resolver o problema, como aconteceu com a Isabela, que nos deu entrevista por telefone. Ela fez nutrição na Universidade de Goiás e, por conta da greve, teve a formatura cancelada. Alguns alunos entraram na justiça para execução da colação de grau especial, que é uma colação feita apenas na faculdade, bem simples, para obter uma declaração para exercer a profissão. Conseguiu um registro no conselho. Todo o restante está esperando a greve acabar para eles poderem remarcar a formatura, para assim acontecer, pegar o diploma e começar a profissão. Na Universidade de Brasília, as aulas não pararam, mas os técnicos administrativos cruzaram os braços. Estava precisando muito do pessoal do técnico administrativo, mas às vezes não funciona, às vezes funciona só de 8 às 12, que é o horário que a gente está tendo aula, então realmente atrapalha um pouco. Mas mesmo assim é legítima. A secretaria da pós-graduação lá do IQ, ela estava fechada, então atrapalhou demais a minha matrícula, eles perderam minha carteirinha e tá sendo um rolo para conseguir qualquer coisa agora por causa disso. Apesar de ser algo bastante válido, acaba atrapalhando demais as pessoas. Mais uma greve instalada, a dos Correios. Segundo informações da estatal, a paralisação está concentrada na área de distribuição, atingindo em torno de 34% dos carteiros em 12 estados e no Distrito Federal. Apesar disso, os Correios garantem que 90% do efetivo estão trabalhando normalmente, o que corresponde a 108 mil funcionários. Os Correios entraram com ação de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho esta semana, devido à divisão dos trabalhadores em relação à proposta de acordo. Dos 36 sindicatos dos Correios no Brasil, 17 não aderiram à paralisação, sendo que 16 aceitaram a proposta apresentada pelo TST. Outra greve é a do INSS, que já passa de 70 dias. Os peritos também aderiram ao movimento. É um direito do trabalhador, né? Desde que não prejudique o resto da população, né? Eu sou lá de Mato Grosso, lá no meu estado o INSS está em greve e a Universidade Federal também, né? Isso prejudica muita gente. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é a professora e advogada Regiane Pessoa, especialista em Direito Administrativo Empresarial. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a greve é um direito de qualquer trabalhador, né? Sim, a greve é um direito humano social assegurado no texto constitucional, tanto para os empregados da rede privada, do setor privado, como para o empregado público e para o servidor público também. Como é que a justiça julga a greve, né? No caso, se ela é legal ou é ilegal? O que leva em consideração? Muito bem. Quanto à greve do servidor, que a celeuma é maior, e o Supremo Tribunal Federal já interpretou esta omissão legislativa, porque não há a lei complementar regulamentadora do exercício do direito de greve para o servidor público. Nesse caso, o STF entendeu legítima a aplicação da lei do setor privado, que é a 7.784 de 96. Essa é a lei que trata os parâmetros de entendermos se uma greve é legal ou não. Mas para que haja a legalidade da greve, primeiro, além dos requisitos formais, de publicações, de avisos e de diálogo, também nós temos os critérios da essencialidade no cumprimento de algumas atividades que não podem sofrer descontinuidade, porque o prejuízo social seria muito grande. Pois é, você falou aí de essencialidade, né? Quais são esses serviços considerados essenciais que se deve ter um cuidado maior aí na deflagração da greve, né? Que eles devem seguir um rito diferente? Bom, a essencialidade dos serviços públicos, que é o tema aqui da greve do servidor público,
Primeiro, todo serviço público, a priori, é essencial à sua importância social. Então, diante deste cenário, é muito sensível a atuação de entendermos quais os segmentos que podem sofrer paralisações ou não. Agora, quanto à essencialidade, porque também o Código de Defesa do Consumidor aplica-se à prestação dos serviços públicos. Os serviços públicos devem ser adequados, eficientes e, quanto aos essenciais, contínuos. E quando há a greve, que é um exercício com base na autotutela do empregador ou do servidor, há prejuízo, sim, para toda a sociedade. Agora, e se entendermos que esses prejuízos não podem ocorrer em nenhuma dimensão, isso seria ilusório, porque esvaziaria o próprio direito à greve. O que deve haver é ponderação de quais os segmentos e setores que podem ser alcançados. A lei, quando fala da essencialidade, ela traz um rol, tá? Que a doutrina já entende que é um rol exemplificativo, porque a própria lei diz as atividades essenciais são justamente aquelas passíveis de trazerem prejuízos irreparáveis. Então, diante deste conteúdo, o movimento grevista, o sindicato, deve manter-se alerta na definição de quais os serviços essenciais, qual a quantidade, os servidores que permanecerão nessas atividades, porque a sociedade não pode sofrer esta descontinuidade. A gente vê aí nas decisões judiciais, por exemplo, transporte público. Quando para, a justiça sempre decide 70% da frota, 60% da frota tem que ser mantida para não causar um problema absurdo, né, para a população. Em relação à empresa privada, esse é um serviço essencial. Em relação à empresa privada, a empresa privada pode fechar totalmente, paralisar 100% dos funcionários? Bom, se esta empresa privada for uma concessionária ou permissionária de serviço público, a mesma sinergia para entender a essencialidade do serviço público deve estar presente. Porque no momento que há um contrato administrativo e ela parte da premissa de que ela é uma colaboradora do Estado, este serviço tem que ser tratado como um critério de essencialidade. Agora, o fato é que realmente os serviços, quando surge o movimento de greve, há uma paralisação, há um prejuízo social. Mas o que nós devemos observar é que prejuízos envolvendo situações que trazem uma irreparabilidade nesses prejuízos não podem ser oponíveis para a sociedade na redução de direitos. Caso a categoria não cumpra uma determinação judicial aí prevista para manter 30% dos servidores da educação ou da saúde ou mesmo transporte público, por exemplo, há alguma sanção? Sim. Aí, no caso, a justiça aprecia a legalidade da greve. Quando que a legalidade, porque não há direito absoluto. Todos os direitos sofrem ponderações e, principalmente, nós estaremos ponderando aqui um direito humano fundamental, social do trabalhador, do funcionário público e também o direito à sociedade, a serviços públicos essenciais e relevantes. Então, nesta ponderação, é a justiça quem faz os critérios, ou seja, a lei de greve que está sendo aplicada compreende uma aplicação razoável, os sindicatos, os servidores atendem esse conteúdo mínimo legal no que tange a essencialidade, a continuidade dos serviços, ou é um movimento grevista abusivo? Houve uma discussão, tiveram acordos, a Justiça do Trabalho, no caso do empregado, tem alguma solução de demanda e esses acordos foram descumpridos? Tudo isso pode formar uma base de compreensão de ilegalidade do movimento grevista. E diante da ilegalidade do movimento grevista, abre-se a possibilidade para as respectivas sanções. Por quê? Porque uma coisa é uma greve legal, uma greve considerada normal. Nesse contexto, o contrato de trabalho fica suspenso, e as discussões, como se resolvem aquela paralisação, jornadas, horas não trabalhadas, tudo isso será composição. Então, haverá normas compositivas para solucionar. Agora, diante de situações que a própria greve é declarada ilegal, pode haver, sim, medidas, inclusive disciplinares. Tá ótimo, a gente vai voltar nesse assunto ainda no próximo bloco para saber como é que as pessoas que se sentem prejudicadas podem aí entrar com uma ação ou ressarcir os seus direitos, né, os seus prejuízos. Um minutinho só, a gente já vai para o intervalo e já volta.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a professora e advogada Regiane Pressô, especialista em Direito Administrativo e Empresarial, que hoje conversa com a gente a respeito das greves e do direito da greve, né? A gente já conversou muito sobre o direito de fazer greve, a diferença entre o serviço público e o serviço privado, as categorias essenciais que devem manter aí uma certa regra para fazer a greve, mas no caso das universidades, por exemplo, um aluno que se sentiu prejudicado, não se formou em tempo, perdeu um estágio, não conseguiu o diploma, perdeu até um trabalho. Como ele consegue reverter essa situação? Ele pode fazer alguma coisa, entrar com alguma ação? Bom, quanto à temática das universidades, um tema que tem muito despertado discussão é acerca do registro dos diplomas, a emissão dos diplomas. Nesse caso, o aluno, o formado, não pode sofrer nenhum prejuízo pela não emissão do diploma na data razoável, que seria dos 30 dias após o requerimento. Então, neste caso, por conta da greve, não pode haver nenhum cerceamento de direito dessa pessoa que faz jus ao seu diploma e esse diploma não foi emitido no tempo razoável e agora precisa, por exemplo, tomar posse em um cargo público, participar de um processo seletivo de mestrado, algo nesse sentido. Então, a jurisprudência já é pacífica nesse sentido, de que é possível tutelar o direito via ação judicial, sim, e no caso, a entidade deve aceitar uma declaração de conclusão, um certificado de conclusão, porque, na verdade, esse diploma não foi emitido por uma ausência de serviços públicos e não por culpa da pessoa que formou. E é muito importante, ele não pode sofrer nenhum prejuízo por esta inércia no serviço público. Ou seja, ele pode pleitear, sim, judicialmente, que haja a admissibilidade de prova por outros meios da conclusão do seu curso. No caso do INSS, por exemplo, muita gente depende de dar entrada no pedido de um benefício, ficou doente, quer pedir aposentadoria e agora, durante a greve, fica prejudicado? Às vezes entra aí num atestado médico acima de 15 dias, precisa receber e não consegue? Sim, a Previdência Social já é um tema de essencialidade de serviço por sua própria natureza. Agora, dentro da própria estrutura do INSS, existem setores que podem paralisar. Outros, nós devemos ter muito cuidado ao falar de paralisação total, deste serviço. Nos segmentos onde devem ser pleiteados requerimentos de benefícios, perícias, deferimento de benefícios, porque ali nós estamos tratando com um direito humano à sobrevivência de indivíduos que precisam dos serviços do INSS. Nesse caso, não há falar em preterição destes serviços, não há falar em não atendimento a esta comunidade. E caso isto aconteça, o cidadão, o indivíduo administrado deve sim buscar o Poder Judiciário para assegurar o seu direito de sobrevivência com qualidade de vida, porque é isso que a Previdência deve satisfazer através dos seus benefícios. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com a professora e advogada Regiane Pressô, que é especialista em Direito Administrativo e Empresarial, a respeito do direito de greve e dos limites que devem ser impostos, Obrigada pela participação, até uma próxima. Obrigada.